сначала. Сейчас. Скорее разряжка, подождите, сейчас. Все. Экономия. Ну, один кадр был. Вот такой. Ninguém contava muito. Essa é uma questão também importante. As pessoas que vieram de lá tinham um pouco querendo esquecer, porque normalmente o passado é um tanto quanto turbulento. Esse meu avô, pelo pouco que eu sei, que ninguém falava, eu sei porque eu pesquisei, eu fui fuçando daqui e de lá para tentar descobrir. Ele veio porque ele era da época dos czares. Ele não pertencia à Revolução Russa, ele pertencia aos czaristas. Ele e a família dele, acho que eram da época e tinham mais afinidade com os czares, inclusive o último, o Nicolau II. Então ele foi obrigado a fugir de lá, veio de lá para cá para não perder a vida. Eles eram fugir da guerra, né? O seu avô, eu não tenho todos os dados, porque isso aí, eu era muito pequeno nessa época, mas o seu avô chegou para campo de concentração. E aí eles pegaram e resolveram sair e vir para cá, tá? Mas foi fugindo de guerra mesmo, sofrimento de guerra, não foi por outro motivo. Lá não tinha muito mais o que fazer. E a história que ele me contava é que logo que eles vieram para cá, eles foram para Varpa. Varpa era um reduto de lituanos, russos, tchecos, de toda essa parte do leste europeu. E naquele momento, todos eles tinham uma fazenda, uma pequena fazenda, um lote de terra. Só que o que acontecia era o seguinte, o governo brasileiro não reconhecia a propriedade. Ele chegava lá e falava, o senhor é russo? É, então as galinhas estão confiscadas em nome do governo brasileiro. Esse jipe é seu? Pois é, comunista não tem direito a nada nesse país, esse jipe agora passa a ser do governo brasileiro. Em dado momento, o seu bisavô falou, olha, eu não tenho como sustentar vocês nessa situação. Cada um se espalha. E os 7 irmãos se espalharam, alguns ficaram no Paraná, São Paulo, interior de São Paulo, alguns vieram para a capital, que nem o seu avô, e começaram a vida. Então, quando chegou aqui, foi procurar um emprego de professor. E segundo consta, ele usava óculos e não poderia usar óculos. Uma coisa meio absurda na época. Então isso eu nunca soube direito se ele foi, digamos assim, não foi dada a oportunidade a ele, porque ele usava óculos, ou por causa da origem dele. Ele nunca deixou isso claro para mim. Na época da ditadura, falar russo ou divulgar qualquer coisa da Rússia era visto como comunista. Ou seja, anti-sociedade, um cara complicado que ia destruir o mundo. Muito pouco se falou, inclusive o pai dele falava muito pouco. Essa é outra característica. Fala muito pouco desse passado. As pessoas ligam muito essa origem com alguma coisa política. Ninguém quer saber de política, sabe? As pessoas queriam trabalhar, como eu vi meu pai, como eu vi meu avô, não conheci pouco, mas meus tios, meu pai. Tá? Então tudo era muito fechado, não se falava, sabe, não se comentava. Então a gente não podia levar para a escola os assuntos russos, para não ser visto como uma família de comunistas. Eu nunca vi um parente meu que taxam como isso, que existe uma ideologia, se preocupando firmemente com ideologia nenhuma, de nenhum lado nem do outro. Eu lembro que meu pai, pela origem que tinha, se fosse como tal, eu lembro que meu pai me levava à Expo X, em 1970 talvez, a Expo X era a exposição do Exército, a gente ia constantemente, todo ano tinha, no Parque do Ibirapuera, era um desfile, a gente ia, ele aplaudia, a gente gostava. Então, isso prova que, mesmo ele tendo sido prejudicado na carreira dele, pela origem, algumas vezes, achavam que ele tinha alguma ligação com político, alguma coisa do tipo, ele nunca teve. Eu acho que alguns anos depois da democratização e alguns anos depois que caiu a União Soviética de fato, ainda existia no Brasil uma concepção sobre o que era o russo e o que eram as nacionalidades do leste europeu de uma forma muito ruim. E essas pessoas que estão lá no sul, eles continuam vivendo, até hoje, continuam vivendo em comunidades. Vivem em comunidades e se juntam. Então, quando eles se juntam, isso tudo se fortifica, fica mais forte, fica mais vivo, eles fazem questão. A família que eu conheço, a nossa e outras que eu sei que vieram para cá, elas se dissociaram desses clãs, dessas comunidades. Então, tudo isso acabou ficando para trás. Há uns anos atrás, a minha família fez uma festa russa que reuniu todos os russos que estão aqui no Brasil. E isso foi lá no sul, onde está a maior parte da minha família.
mas eu acho que a minha família do Sul não sofreu tanta perseguição quanto o meu avô que veio para São Paulo. Então eles mantiveram a cultura um pouco mais viva. E aí eu me sentia parte daquilo, porque aquilo faz algum sentido dentro de mim, mas ao mesmo tempo eu me sentia muito isolada, porque eu não tinha convivido com aquilo. Eu não sei falar russo, eu não sei cantar músicas russas, eu não conheço muito da culinária russa, e as minhas tias e os meus primos que vivem lá, eles estavam totalmente integrados com essa comunidade. E a gente aqui não. Eu lembro da sua prima, que é meia cigana, dançando essas músicas russas. O seu avô, eu vi ele dançando como cossaco. Eu já vi situações assim. O tio André cantava música russa, né? Então, assim, eles eram muito típicos, vai assim. Se desse espaço para eles, eles sairiam dançando na sala. Seu avô também, com 50 anos, quando as últimas visões, ele podia ainda abaixar e ainda dançar, tá? Sempre que me perguntam do meu sobrenome e eu falo que somos russos, normalmente as pessoas me perguntam se eu gosto de vodka. Acho que é quase alguma coisa quando eu falo que eu sou brasileira também, e as pessoas perguntam do samba e do carnaval. Mas na verdade, eu acho que a gente cria um estereótipo muito grande do que é o russo, do que é a cultura russa. Há alguns anos eu fui para a Rússia pela primeira vez, meu pai nunca quis voltar. E eu percebi algo totalmente diferente do que a gente imaginava como russo. Eu encontrei um povo alegre, um povo festivo e muito acolhedor. Acho que muito do que a gente fala do brasileiro também é o russo. E a gente tem esse estereótipo de que o russo é frio, de que o russo não sabe passar, não tem demonstrações de carinho, que na verdade não é. O outro erro é dizer que são emotivos, ou que não são emotivos. São emotivos sim, igual o brasileiro. Isso é uma característica perfeitamente, muito perceptível. As pessoas acham, olham e falam, é fechada, é durão, é isso, é aquilo. Não é, é só aparência. E uma coisa que é muito importante destacar, que eu sempre destaco, é a falta de conhecimento das pessoas daquela região. A falta de conhecimento é gigantesca. As pessoas daqui acham que lá se vive de uma maneira atrasada, de uma maneira pobre, de uma maneira... É um absurdo total. Alguma região do interior lá, etc., pode até viver de outra maneira, mas as grandes cidades vivem como aqui, ou como a Europa, ou como os Estados Unidos. É impressionante, e a gente não tem esse conhecimento. Não existe muita ligação do povo brasileiro com o leste europeu. Ó, filha, tá vendo essas bonecas? Você tem. São chamadas de matrioscas. A matrioska vem da palavra mater de latim, que significa mãe. Tá certo? E você tem essa coleção, uma dentro da outra, muito tradicional, muito bonito. Mas só que a original é muito mais. E esse aqui, ó, você vê até no desenho da macho e o urso. Tá vendo? Chama samovar. O que é? Tá? É tipo um bebedouro? Não, é um negócio para fazer chá. E o russo Mas gosta parece muito de um chá. bebedouro. Exatamente, o chá fica bem quentinho aqui e você vai tomando com esses biscoitos, né?